Boa noite, galera. Sejam bem-vindos. Mais um Nutrição em Dose Dupla. Vamos nessa. Boa noite, Ademir. Boa noite, Andréia. Boa noite, Henrique. Carlos. Boa noite, Clécia. Andréia. Boa noite, Elisa. Boa noite. Boa noite, Márcia. Tudo bem? Boa noite, Rosane. Boa noite, Taji. Boa noite, Tiziane. Boa noite, Nayana. Mariana. Boa noite, Flávia. Boa noite, sejam bem-vindos. Só aguardando. Boa noite, Filipão. Bora nessa? Boa noite. Boa noite. E aí, brother? Henrique Altran, boa noite. Tudo bom, meu filho? Beleza? Tranquilo? Beleza pura. Consertou a cadeira? Não. Calma. Altran, Continue instalando. Tá mais ou menos. Tá crocante. Tá crocante. Essa música de entrada sua parece uma música de Nação Zumbi. Agora que eu tava cara? escutando aqui, achei parecido. Pois é, essa música foi feita por um amigo meu que tem uma banda de música lá em Alagoas. Ele cedeu essa música livre de direitos autorais. Posso colocar sem nenhum problema e virou a abertura do podcast, das lives. Top. Show de bola. E aí, meu amigo, como é que tá? Como é que foi a semana? Rapaz, bom demais. Como é que foi sua semana? Tudo tranquilo também, tudo tranquilo. Tranquilo, né? Final de semana tive aí pertinho de você, rapaz. Rapaz, não acredito não. Aonde? Você veio aonde? Fui em Mossoró. Perto? Já é metade do caminho. Perto mais ou menos. Me aguarde que eu vou em Natal. Até julho eu tô em Natal, tá? Tá, finalmente, homem. Pelo amor de Deus. Fui conhecer a sogra em Mossoró, cara. Muito bem, muito bem. Coisa muito importante. Fiquei hospedado lá no... Hã? Friozinho lá? Rapaz, um friozinho assim, estilo inferno, né? É quente. Mossoró é quente. Bem quente. Mas não tava tão ruim, cara, porque tava chovendo, entendeu? Isso. Tava chovendo. E aí aqui em Fortaleza também tá chovendo bastante, né? Mas olha aí, saí da aula da faculdade para ouvir vocês. Fabiana, se for aula de nutrição da faculdade, tá valendo, né? Só avisando, vai valer a pena. Cara, agora, as piscinas do Termas são... Top, né não? Porra, top demais, cara. Tem uma piscina lá com 50 e tantos graus, meu amigo. É Hormese, viu? Ali é Hormese. Quando você sai tá 55, se não é Hormese, não. Mas foi muito bom, muito bom. Não, legal, cara, ali é muito bom. Aí aconteceu lá no Termas, aconteceu no dia seguinte, né? Eu cheguei lá no sábado, quando foi no domingo a gente foi tomar café da manhã e tinha uma ilha fit no café da manhã. Eu vi uma foto que tu botou. Tu viu a foto que eu postei hoje? Não sabia onde era. Cara, a ilha fit... A Ilha Fit era uma comédia, macho. Deixa eu dizer, a Ilha Fit tinha... Olha a comédia. Tinha bolo, pão, tinha grandola. Tinha que ter, né? Cara, impressionante, bicho. Como é que pode, hein, cara? A que ponto nós chegamos? Era uma Ilha Fitness. É desse jeito. O padrão tá esse, infelizmente, hoje em dia. É uma piada, né? É uma piada. É uma piada, cara. É uma piada. Aí foi o que eu fiz. Eu peguei e bati uma foto da Ilha Fitness e peguei e bati uma foto do meu prato, que era ovo, carne, queijo, um pouquinho de salame, uma xícara de café e um outro prato com algumas frutas que estavam lá. Pronto. Top. Aí eu me pergunto, qual dos dois é fit? Né? Só não é a ilha. Só não é a ilha. Só não é a ilha, cara. Só não é a ilha. É um negócio assim absurdo. Sabe qual é o problema, cara? É que o que me deixa assim mais perplexo e ao mesmo tempo preocupado é que você vê uma quantidade enorme de pessoas indo para essa ilha fitness achando que estão fazendo o melhor para a própria saúde. Esse é o problema. O problema não é você fazer, como a Adolfo fala, não é você fazer uma coisa sabendo que vai lhe fazer mal. É fazer enganado, entendeu? Pensando que tá fazendo uma coisa boa, entendeu?
Exatamente. Vou Porque assim, acordar, vou comer isso é uma coisa, granolinha de inclusive, que a manhã. gente vai conversar hoje, né? Sobre essa questão da hipocrisia nutricional. Mas uma coisa sou eu ou você, por exemplo, no dia que a gente resolve comer sushi, por exemplo. Meu irmão, eu sei o problema do arroz. Eu tô indo comer porque eu gosto e quero a companhia, sei lá, da minha namorada, família, o que seja. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? O Isso. problema é quando você vai comer sushi achando que está comendo uma comida fitness, porque não tem gordura. Exato. Exato, exato. Aí você come Não tem enganado. gordura. Aí é um problema. É um problema. Meu amigo, vamos bater um papo hoje. Primeiro, vamos começar pela hipocrisia nutricional ou vamos começar pelo exercício em cápsulas? Hipocrisia nutricional, né? Eu quero Pode propor, ser? pode Bora ser, claro. inverter. Eu quero propor que a gente converse sobre a hipocrisia nutricional de uma forma diferente. Eu quero propor que as pessoas que estão aqui assistindo a gente possam debater com a gente. Porque Isso. eu não tenho uma opinião 100% formada sobre essa questão que eu coloquei como hipocrisia nutricional. Vou explicar primeiro para o pessoal poder entender. Eu recebi e mandei para o Felipe uma foto do indivíduo sentado na faculdade, tá? Indivíduo na faculdade de nutrição, assistindo aula sobre nutrição, e ele estava comendo, no mesmo momento que ele estava assistindo aula, ele estava comendo um salgado, um enroladinho de salsicha, para ser mais preciso, e uma garrafa de Coca-Cola, tá? Que não era nem a zero, era Coca-Cola regular mesmo, original, tá? A E aí eu olhei para envenenada. aquelas... A envenenada. A envenenada. Eu olhei para aquela cena e me perguntei, cara, a gente precisa discutir esse assunto porque acho que a gente precisa conversar sobre isso, né? Sobre essa questão dessa dissonância que existe entre o faço o que eu digo e não faço o que eu faço, né? Então eu achei que a gente poderia trazer esse debate para cá e eu queria muito que o pessoal participasse nos comentários. Eu prometo que vou ler os comentários de vocês para entender qual é a opinião de vocês, o que é que vocês acham. A pergunta para a gente iniciar o debate é a seguinte, Felipe. Um nutricionista pode comer porcaria? Eu começo falando? Isso. Responde para mim. Poder você pode qualquer coisa, né, Otran? Poder você pode qualquer coisa. Pode não vale, não. Não, calma. Na nutrição é assim, tudo a gente responde com Tudo depende, né? Tudo depende. Desenvolva. Dever são outros 500. Vai depender muito da individualidade da pessoa, entendeu? Olha só, você é um cara que come muito bem. A sua dieta é praticamente carnívora, 95% do tempo, né? Sim. Não tem problema metabólico. É. Aí você vai com a sua namorada aí no interior, em Mossoró, e vai que você decide comer alguma coisa dessa ilha fit aí. Não, vou dizer mais. Vou dar o exemplo do almoço de domingo, feito pela minha sogra. Ela fez duas coisas. Uma que eu nunca tinha comido na minha vida, que foi arroz de leite daí do Rio Grande do Norte, que é um arroz Tu de leite nunca salgado. comeu? Nunca tinha comido, eu só conhecia o arroz de leite doce. Sério? Não conhecia o salgado. Ah, tá. Aqui é bem tradicional salgado, com leite de coco. Exato. E aí Ou ela leite fez normal. um arroz de doce de leite com... Um arroz de doce de leite. Eu pensando em doce de leite. Um arroz de leite e com carne de sol. Tá? Carne de sol, aquela carne de sol de vocês aí também, que é bem esfiapinha, bem Sei qual é. carne de sol que a gente tem aqui. E ela fez uma coisa que fazia tipo uns 25 anos que eu não comia, cara. Vou chutar. Chuta, vai. Feijão verde? Quase. Fava. Fava. Fazia muito tempo que eu não comia fava, cara. Muito tempo. Fazia tempo demais que eu não comia fava. E aí, cara, almoço na casa da sogra, né? Primeiro, eu não vou fazer uma desfeita. Segundo, fazia muito tempo que eu não comia a fava e eu nunca tinha experimentado o arroz de leite sem ser doce. Então, eu queria experimentar. Pronto. Nutricionista, seguindo os padrões que você estava falando, comi. Eu não posso dizer que eu comi porcaria, né? Porque isso não é porcaria. Não. Deixa de ser comida de verdade. Tá? Mas eu fugi da minha dieta. Tanto é que, na volta, o carburador aqui estava produzindo muitos gases. Você nota a diferença, né? Você nota a diferença. A diferença é grande. Mas, assim, a pergunta é, o nutricionista pode comer porcaria? Vamos lá. A pergunta fechada desse jeito
Eu acho que é só sim ou não? Ou posso justificar? Não, pô, pode elaborar aí. Elabora aí a tua resposta. Fica tranquilo. Pronto. Acho que sim, mas depende. Sim, mas depende. Olha só, Altran. Eu e você, a gente tende a ficar na linha na maior parte possível do tempo. Isso aí a gente não tem dúvida, né? Sendo que o meu corpo, ele tolera bem menos eu andar fora da linha do que o seu tolera. Isso a gente já notou, né? Eu tenho resistência insulínica, teoricamente, tolera menos. E eu acho que você anda mais na linha do que eu. Acho eu. Não sei o que é que você tá andando comendo escondido aí, que eu tô sabendo de um iogurte com leitinho aí. Quando... Isso é coisa do passado, cara. Eu não do passado. Então, assim, a gente tá ali no Instagram, né? Botando a maioria das coisas que a gente come, que tende a ficar a maior parte do tempo na linha. Aí sai uma vez, sinceramente, eu acho que não faz mal. Dependendo, claro, da sua flexibilidade metabólica, dependendo do quanto você sai, também tem isso. Agora dizer que não pode sair, eu acho que também tá errado, entendeu? É a mesma coisa dizer que o médico não pode pegar uma virose. Oxi, como é que pode? Entendeu? Agora sim, eu acho que você tem que analisar de uma maneira geral, entendeu? Na maior parte do tempo, você faz a coisa certa, tem consciência que aquilo não vai ser bom e faz do mesmo jeito, beleza. Igual como você fez com a fava. Você sabia que ele dá gases. Sim, sabia. Tinha certeza, sabia. Mas você fez sabendo e eu acho que fez acertado, sinceramente. Cara, então a minha resposta é pode, mas depende. certo, eu vou colocar mais um temperinho para poder ler os comentários que já apareceram Tá, aqui. vai lendo. O tempero é o seguinte. Um técnico de futebol pode não ter sido jogador e já ser técnico? Pois é. Aí eu Pois coloquei um tempero legal agora. Botou. Né? Porque se a gente parar para pensar, o Carlos Alberto Parreira, talvez um dos maiores treinadores que o Brasil já teve, nunca foi jogador de futebol. Exato. E aí, meu amigo, agora a gente chegou no impasse. Né? Ele nunca foi jogador de futebol e ele tem a possibilidade de ser técnico da seleção brasileira, inclusive seleção campeã mundial. Né? Seleção campeã da Copa do Mundo. 94 era ele, se não me engano. Era. 94 e 98 era ele. 98 a gente não ganhou, mas era ele, eu acho que era ele. Ele Zagallo. Ele Zagallo, né? Pois é. Aí chegou na final. E não tem só ele, não, tá? Tem vários. Eu tô lendo não, aqui. Tem vários. Oswaldo Oliveira, Paulo Autuori, René Simões, Ney Franco, Carlos Alberto Silva, Cláudio Coutinho. Tem um bocado de gente. A minha pergunta é: o cara conseguiu ser técnico da seleção brasileira, levar a seleção brasileira para um campeonato mundial, para ser campeão da Copa do Mundo, que é, em teoria, o torneio mais cobiçado de todo o futebol mundial. Sim. E esse cara nunca foi jogador. E aí? Aí, diante disso... Já está respondido, né? O pessoal que está assistindo a gente. O nutricionista pode ou não pode comer porcaria? Comentem. Então, deixa eu ler alguns comentários aqui para a gente poder prestigiar a galera que está assistindo a gente. Tá. E também para a gente poder incrementar aqui o nosso debate. Eu tenho algumas coisas que eu quero considerar, porque eu tenho uma opinião sobre isso, tá entendendo? A Neide falou, pode, mas não deveria, né? A Edeni também falou pode, mas não deve, né? Depende, a Mônica falou. Depende, responde. A Mônica tá dentro. Aí deixa eu ver, a Andréa falou o seguinte, nutricionista deveria dar o exemplo. Como motivar alguém senão pelo exemplo? Esse é um ponto... Boa observação. Esse é um ponto interessante. Veja bem, eu coloquei a situação do Carlos Alberto Parreira aqui, por nunca ter sido jogador de futebol, mas entenda, todos os jogadores da seleção devem respeito e obediência ao técnico. Sim. Por melhor jogador que ele seja, independente do técnico ter sido jogador, não. Por melhor jogador que aquele cara seja, ou seja, o Carlos Alberto Parreira, que nunca foi jogador, treinando o Romário, como fez na 94 naquela seleção. Sim. Ele, o Romário, devia obediência ao Parreira. Por quê? Porque, entre aspas, o Parreira seria chefe dele. Então, o Parreira não precisava liderar pelo exemplo,
não precisava motivar, ele não precisava nada disso. O Parreira precisava ter um conhecimento específico para, dentro da estratégia do jogo, ele conseguir ganhar do adversário. Uhum. Não é isso? Muito bem. Nós, nutricionistas, nós não mandamos o nosso paciente. Nós inspiramos com o nosso exemplo. Exato. Então, a situação ela é diferente. Certo? A situação é bem diferente. Por quê? Porque eu não posso chegar para o meu paciente e dizer assim, cara, é o seguinte, não coma isso porque eu não quero. Uhum. Tá Tudo através de educação nutricional, né, Tran? Eu tenho que fazer uma educação e a minha motivação é o meu cartão de visita, é meu corpo e meu exemplo. Né? Eu não preciso ser sarado, eu não preciso ser o Arnold Schwarzenegger, eu não preciso estar com 5% de gordura, nada disso. Mas eu preciso estar em forma e eu preciso me alimentar bem, pelo menos na maioria do tempo. Né? Essa é uma coisa a considerar. Você tem uma opinião sobre isso? Eu concordo com você, Eltran. Eu concordo com você. Ó, o Lucas falou o seguinte, é complicado alguém falar que sabe o caminho correto, mas não segue o caminho. Né? Eu acho que o comentário mais pertinente que alguém fez aí foi uma menina que falou, complicado. Complicado, fechou Complicado. o circuito, né? Ó, a Pri Lourenço está dizendo o seguinte, do meu ponto de vista, não. Aqui pertinho tem umas Nutris que estão muito acima do peso, eu não iria em nenhuma delas. Acho que o cartão de visita delas não incentiva. Isso também é um outro Faz ponto. sentido. Faz sentido. Né? Eu tô falando, todos esses pontos que nós estamos colocando aqui, pessoal, é para que a gente possa discutir e discutir um assunto que merece muita atenção. Porque, veja bem, a obesidade, eu acho que esse comentário da Priscila merece a nossa consideração, né? Porque a obesidade ela é multifatorial. Ela não depende só de comida. Ela, na maioria das pessoas, ela depende só de comida. Depende do que a pessoa come corretamente. Mas tem muitas pessoas que sofrem de obesidade por outros fatores. Né? A gente pode ter distúrbios na tireoide, a gente pode ter distúrbios nas adrenais, a gente pode ter distúrbios de diversas naturezas na nossa fisiologia, e isso pode ocasionar obesidade. Né? Vou citar um exemplo. A minha ex-sogra, antes dela falecer, ela tinha uma doença autoimune e tomava muito corticoide. Por conta disso, ela era obesa. Tá entendendo? Mesmo controlando a alimentação, a gente não conseguia tirar dela a retenção de líquido, as bochechas, ficava sempre muito inchada. Então, quer dizer, a gente também não pode simplesmente olhar para a pessoa e, pelo fato dela ser obesa, a gente concluir que a pessoa come mal. Né? Então, isso é um ponto importante também. Concordo. Por outro lado, é o cartão de visita da pessoa que lida com a alimentação, é o corpo dela. Né? Então, eu acho que esse debate todo vai acabar sendo respondido com depende. Né? Porque sabe uma coisa que a gente também pode considerar? Deixa eu ler mais alguns comentários aqui. Estão dizendo que tu está se esquivando da resposta. Não, mas não tô não. É porque eu acho que realmente depende. Ó, o Osmar está falando o seguinte, exceções. Ótimo. Cada um é livre para fazer o que quiser, essa Solange está falando. Solange é uma paciente minha lá de São Paulo. Cada um é. Solange, eu estarei aí em junho, viu? Já vá preparando aí o meu turismo gastronômico. Cada um é livre para fazer o que quiser da sua vida, inclusive nutricionista, especialmente se ele tem flexibilidade metabólica. Eu acho que isso aqui a gente já começa a de mais, né? Essa resposta é bem coerente. Bem coerente. Termo melhor, porque assim, eu posso... Parece com o que eu falei, Eltran. Exato, é o que você falou, mas é porque o paciente tem que saber e não você. Pô. Tá bom, dessa vez passa. Não estamos esquivando porra nenhuma. Mas, assim, o que é que acontece? Veja, Felipe, veja o que é que você acha dessa questão. Imagine que você tem um nutricionista, tá certo? Que ele já conseguiu atender 1000 pacientes. Beleza? Porra, um nutricionista que atendeu 1000 pacientes é um cara que tem experiência, concorda comigo? Concordo. E desses 1000 pacientes, 750 tiveram um excelente resultado. Tá? Ou seja, tiveram um excelente resultado. Quer seja perda de peso, quer seja redução de gordura sem perder peso, quer seja aumento de massa magra, quer seja melhoria no esporte que ele pratica. Os caras tiveram resultado.
Ou seja, esse nutricionista a gente pode dizer que ele tem 75% de De aproveitamento. aproveitamento. Certo? Então, porra, é uma marca massa. Passa por média, passa por média. Passa por média bem. Minha pergunta é, esse cara, ele pode ser gordo? Se você... Vamos fazer a pergunta de outra forma. Se você que está aqui assistindo a gente hoje, olhar para esse nutricionista, no Instagram, por exemplo, ver esse nutricionista falando e lá no Instagram dele tem os resultados. O que é que vai pesar mais para você? Vai pesar mais para você de cada 10 pessoas ou de cada 100 pessoas que ele atende, 75 resolverem a questão? Ou vai pesar mais para você o fato dele ser obeso e não ter resolvido o próprio problema? Uhum. Né? Então, cara, é uma resposta... Deixa eu incrementar mais ainda, Altran. Vai. E se o cara não tiver Instagram? Pronto, e se o cara não tiver Instagram? Como é que você vai saber por ele e por propaganda boca a boca? Propaganda, né? Boca a boca. Vai saber através dos resultados. Provavelmente a pessoa que vai falar é uma pessoa que teve resultado. E ela não vai dizer assim, ó, o meu nutricionista me emagreceu muito massa, mas não vai lá não que ele é obeso. Não vai falar, não vai falar. Ela vai falar só assim, cara, meu nutricionista é fantástico, vai lá. Aí você liga pro cara, liga pra clínica, marca a consulta e quando chega lá, dá de cara com uma pessoa gorda sentada na cadeira. E aí? Ia ser um experimento social, ia ser um experimento social top, viu? Isso é um excelente experimento. Até onde vai o que a gente vê no Instagram, né? Que quase tudo é mentira. Tem muita coisa que é bonita demais. É verdade. É interessante. A Pri está completando aqui. Ó, a palavra de um nutri que segue bons hábitos tem mais valor. O Reinaldo fez uma outra pergunta. Eu faço outra pergunta. O cardiologista pode fumar? Reinaldo, essa pergunta é muito pertinente. Eu concordo com você que é uma pergunta pertinente. No entanto, eu acho que o cardiologista fumante é pior do que o nutricionista que come porcaria. Concordo. Por quê? Porque eu não preciso fumar para viver, mas eu preciso comer para viver. Então, o fumo é algo totalmente desnecessário. Enquanto a porcaria, ela é desnecessária porque eu tenho opções boas. No entanto, eu preciso comer. Né? Então, é uma comparação que talvez seja uma comparação um pouco ofensiva. Eu não iria no cardiologista fumante. Mas, ao mesmo tempo, como é que eu vou saber que o cardiologista fuma, a não ser quando eu entrar no consultório e sentir a catinga dele, né? Porque nem no Instagram... Então, sabe, tem muita coisa nesse questionamento, tem muita coisa interessante. Olha, o Lucas está falando aqui de novo, trazer resultados é o que importa. Porém, você faz um serviço muito maior à sua posição se você praticar o que ensina. Concordo. Boa, Lucas. Eu acho que esse é um ponto muito interessante. Concordo demais. Trazer resultados é legal. Eu acho que o nome do jogo é resultado. Né? Se você, como o nome do jogo, no caso da seleção de futebol, é você ganhar a Copa do Mundo. E o Carlos Alberto entregou isso. Se ele era jogador ou não, não interessa. Ele entregou o resultado. O nutricionista que entrega resultado, massa. No entanto, se ele entrega resultado e ainda tem hábitos, ou seja, faz aquilo que prega, melhor ainda. Né? Então, olha como a gente olha como essas opiniões a gente já está chegando aí num ponto. Sim. A Rosângela está perguntando, e o exemplo? Aí o Reinaldo está completando. Se o nutricionista tem o conhecimento, não deve comer nunca porcaria. Meu amigo Reinaldo, nunca é uma palavra que não... Nunca é muita coisa. 99% dos seres humanos. Você é um cara que é o 1% que tem o nunca como algo muito feroz na sua personalidade. Mas a grande maioria, maciça maioria, 99% das pessoas, e aí é um exercício de flexibilidade, não necessariamente um exercício de flexibilidade na alimentação, mas um exercício de flexibilidade e empatia mental da pessoa que é muito disciplinada em entender o lado da pessoa que não é tão disciplinada assim. Né? Porque, e aqui não é nenhuma crítica, tá, Renato? Pelo amor de Deus, longe de mim. Eu queria ter a sua disciplina, tá? Eu queria ter essa disciplina. Mas tem outra coisa, né? Eu calço um pouco os pés do Reinaldo. Ele já começou dentro dessa estratégia alimentar e dentro dessa disciplina, ele já começou colocando em remissão diversos problemas de saúde numa idade mais avançada. Então, para ele,
para ele, nesse momento, a disciplina é fundamental porque Ele teria que ser assim, né? Ele tem que ser assim para poder se manter saudável. Então eu entendo perfeitamente. No meu caso, por exemplo, eu não preciso nunca comer porcaria. Eu posso sair daqui hoje, se eu quiser, e comer no McDonald's. E se você me visse no McDonald's e postasse uma foto na internet, eu ia repostar a sua foto e ia dizer assim, o que é que você tem a ver com isso? Tá entendendo? Verdade, Por quê? verdade. Porque eu tenho flexibilidade metabólica, eu tenho 10% de taxa de gordura e eu posso me dar o luxo de comer uma coisa que eu gosto e que não E o principal, né, Altran? uma vez ou outra, né? O principal, na maior parte do tempo, a gente sabe que você faz a coisa certa. Isso é o mais importante, Exatamente. Não tem nem dúvida. Na maior parte do tempo, nós dois fazemos a coisa certa, né? Então, é muito assim, eu acho que o ponto mais forte aqui dessa... Deixa eu ler mais comentários antes de falar. Flávia colocou aqui o complicado que você falou. A Nath está dizendo o seguinte, pode, afinal quem precisa fazer a dieta sou eu. Boa. Se você pensar desse jeito, tem razão também, né? Tem um tanto de nutricionista... a Fabiana diz o seguinte, tem tanto nutricionista gordo que dá até graça. Infelizmente tem. Casa de Ferreira Espeto de Pau, é aquele velho comentário, né? Uhum. O Lucas está completando aqui. O Lucas tem uns comentários bem interessantes. Acredito que não é só aparência física, mas disposição e controle emocional. O profissional aplicando a estratégia alimentar correta vai ter uma vida melhor no geral e transmitir com mais habilidade. Fato. Concordo. Né? Muito bom, muito bom. Rosane, conheço um Nutri que vive a dieta moderna, vive brigando com a balança, contando calorias. Algo de errado não está certo. E quando o instrutor da academia é gordinho? Eu acho que se aplica mais ou menos no mesmo caso, né? No caso do instrutor da academia, talvez até não se aplique, talvez seja mais parecido com a questão lá do jogador e do técnico, porque a gente sabe que o exercício não influencia na perda de peso, né? Isso. O instrutor da academia ele tem que ser um bom técnico em musculação, por exemplo. Ele não precisa necessariamente ser um cara que se alimenta bem. Ele se garante, inclusive eu tenho aqui em Fortaleza um exemplo de um personal que é um dos melhores preparadores físicos de atleta bodybuilder. Tem vários campeões no currículo e ele é gordo. Adora bola. Tá entendendo? Quer dizer, olha aí. O problema não é a atividade física, entendeu? Sim. Nesse caso, ele entrega muito resultado. Seria muito legal se ele fosse um exemplo daquilo que ele prega, né? Sim. Se complementaria mais, né? Sim. A Luciana está falando o seguinte, sim, vocês devem incentivar. A maioria dos profissionais low carb são fit e magros, ou estão no processo. Vejo isso nas pessoas que sigo aqui. Solange, vamos comer no churrascaria em São Paulo, Solange, com certeza. A Cina Nascimento está falando o seguinte, acho que pode sim. O bom profissional sabe ceder e voltar. Nossas mães diziam, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. E todos nós sobrevivemos. Bom, eu acho que a gente, o fato de ser obeso vai pesar, no caso a Pri Lourenço falando. Eu tinha um treinador de vôlei que era obeso. É aquele caso, né, que a gente acabou de colocar. Eu costumo buscar coerência na minha vida. Sim, eu também. Quem falou foi a Tayane Leal. Tinha um nutricionista de programa de humor que escondia doces e guloseimas na gaveta e comia nos intervalos de atendimento. Era uma graça. Aí é. Aquela não sei o que, isso pode. Lembra dessa? Ah, lembro. A André tá falando, nutricionista gordo tem que justificar sua gordura, do mesmo jeito que médico fumante, cabeleireiro descabelado, etc. E o cabeleireiro careca? Já pensou eu? Altran não podia ser cabeleireiro, não. Acho que precisamos ser o espelho para os pacientes. Um personal de academia, nutricionista, obeso, perdem muito ponto. Verdade. Que perde ponto, perde, sem dúvida. Aí o Reinaldo está completando. O nutricionista vai comer pão com margarina? Isso é porcaria. Mas eu posso comer pão com manteiga. Até que ponto é porcaria? Eu não tenho intolerância ao glúten, eu não tenho problema com carboidrato, eu posso comer carboidrato da hora que eu quiser, sem nenhum problema, e posso comer com manteiga, que é uma fonte de gordura saudável. E aí, como é que fica? O nutricionista que tem que ser feito, mas não faz, provavelmente não saiba ensinar como fazer. Esse é um ponto. Né? Então, assim, eu acho que a gente está chegando aqui mais ou menos num consenso, Felipe. Veja o que você acha, se você concorda comigo. Não é que o nutricionista não possa comer porcaria ou deva comer porcaria. Não é essa a questão.
A questão é que você tem que analisar caso a caso. Portanto, a resposta mais coerente é aquela que você deu mesmo. O velho e bom depende. Resolve quase tudo. Resolve quase tudo dentro da nutrição. Porque, veja bem, se eu sou um cara que faz um trabalho dentro de uma linha, né? Dentro de uma linha low carb, por exemplo, como é o nosso caso. E vez por outra, eu saio como um sushi, como uma, sei lá, um doce, num casamento, um bolo, alguma coisa do tipo, e mantenho a minha forma física, o fato de eu sair não é um problema. Né? De eu quebrar a regra vez por outra, não tem. Certo? Agora, se eu sou uma pessoa que trabalho com low carb, estou em dificuldade de perder peso, ou estou precisando perder peso, e constantemente estou justificando a minha falta de resultado com outras coisas, e mesmo assim estou saindo, isso acaba sendo um problema. Concordo. Então é uma questão que é muito delicada a gente conversar sobre isso, pessoal. Porque no final das contas, a gente não tem nem o direito de julgar a pessoa, certo? Porque eu não tenho o direito de julgar um nutricionista gordo. Eu não estou no sapato dele. Eu não sei se aquele cara, por exemplo, acabou de passar por uma separação e está super estressado porque não está vendo mais os filhos, tá entendendo? Pois é. Na comida. Eu não sei. Tá entendendo? Então a gente A tem questão da... a gente pode não se consultar com essa pessoa, mas a gente tem que ter, no mínimo, a empatia para que a gente não cometa a falta de ser desumano com a pessoa. Certo? É claro que eu não estou falando aqui daquela pessoa que é, entre aspas, gordinha por opção. Né? Que não está nem aí, que não é isso que eu estou falando. Tá certo? Não é o nutricionista que não está nem aí. A questão é que a gente tem que ter empatia com a pessoa. Eu lembro que eu li, Felipe, uns 30 anos atrás, um livro chama-se Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do Stephen. Nesse livro, ele conta uma situação onde ele estava no metrô e tinha um pai com uma criança, e essa criança estava, sabe, criança fazendo um inferno, entendeu? Na vida Sim. que estava no metrô. Gritava, perturbava e tudo mais. E o Stephen Covey estava olhando para aquela situação e dizendo assim, caramba, por que esse pai não controla essa criança? O que é que está acontecendo? E aí ele foi falar com o pai. Por que você não controla seu filho? Aí ele, rapaz, me desculpa, é porque a minha esposa acabou de falecer, eu estou voltando para cá. E ele não recebeu a notícia muito bem. Muda todo o contexto. Muda tudo. O menino parece que não está fazendo nada. É um santo. É um santo. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente exprime julgamentos do tipo, se é gordo, então não sabe o que está falando, não sabe o que faz, qualquer coisa do tipo. Eu acho que o pano de fundo dessa discussão toda era... Valeu, meu amigo John. O pano de fundo dessa discussão toda era exatamente o quê? Exatamente a gente levar essa questão para que a gente possa ter um pouco mais de empatia com as pessoas. Sim. Né? Eu, de repente, posso vir a ficar uma pessoa gorda. Se eu ficar uma pessoa gorda, eu vou valer menos por conta disso? Valer menos como nutricionista? Vamos pegar aqui eu e o Felipe. Né? Eu nunca tive problema de excesso de peso. Né? O Felipe já teve excesso de peso. Vamos imaginar que daqui a um ano, a gente viaja aqui no tempo e daqui a um ano, eu e o Felipe estamos, sei lá, com 20 quilos a mais de peso, de gordura. Mas, por algum motivo, a gente engordou. A gente deixou de valer o que a gente vale hoje? Sabe? É muito complexo, cara. É complexo. É uma conversa que dá um nó na cabeça quando a gente para pra pensar. Tá entendendo? Tem muita individualidade envolvida, né, Altran? Como é? Tem muita individualidade envolvida nessa conversa. Tem muita coisa que deve ser considerada. Por isso é que eu acho que você falou o ponto mais importante. Primeiro, não julgar, né? E segundo, você ter a possibilidade de analisar caso a caso. Porque, veja bem, se você me conhece hoje e me vê daqui a um ano e me vê com 20 quilos a mais, você vai olhar e vai dizer, pô, o que aconteceu com o Henrique? Mas eu não esqueci a nutrição que eu sei hoje. Sim. Tá entendendo? Então é um caso. Mas se você tem um nutricionista que já
te apresenta. Muitas vezes, pensa comigo, por exemplo, na semana passada, eu entrevistei, na semana atrasada. Semana atrasada ou semana passada? Semana atrasada. Eu entrevistei a Juliana Luciano, que perdeu 63 quilos, que é nutricionista. Top, resultado top. Top. O resultado dela é fantástico, meu amigo. Ela posta umas fotos de roupa de academia, você fica, meu Deus, como é que tinha 63 quilos aqui? Cadê as peles, cara? Né? O resultado top. E se ela tivesse se formado, porque ela se formou, já era magra. Mas se ela tivesse se formado nutricionista com 20 quilos a mais, você não se consultaria com ela? Pô, ela já tem 43. Né? Ela já tem 43 quilos, cara. 43 quilos é uma perda de peso substancial. Ainda faltaria, ainda estaria gordinha. Né? Então, cada caso é um caso. É isso mesmo, Priscila. Eu acho que é preciso a gente conhecer a história da pessoa antes de julgar. Na realidade, eu acho que é preciso a gente conhecer a história da pessoa e não julgar. Exatamente porque conhece a história da pessoa. Esse é o ponto, entendeu? Até que ponto a imagem vale mais do que a pessoa, né? Olha só o que uma mulher me falou já. Eu tenho tatuagens, né? Tenho aqui, tenho tatuagem. Eu gosto. Aí uma senhora, eu atendi ela, né? Aí ela se deu muito bem, perdeu peso, melhorou de refluxo, ficou top. Aí no retorno ela disse, sabe o quê? Ela disse, eu nunca pensei que eu já passei por muita nutricionista, mas nunca pensei que um nutricionista homem e tatuado ia me curar. Aí eu disse, não entendi não. Você não gosta de tatuagem ou do nutricionista homem? Ela começou a rir, sabe? Deu uma desconversada lá, sabe? Mas parecido, né? A imagem da pessoa, né? Que às vezes tem um impacto ali que... Mas até que ponto isso é importante? Ela tinha passado por um bocado de nutricionista. Magrinha, lourinha, bonitinha, no padrão nutricionista. De antigamente, né? Que não tinha resolvido, né, o problema dela. Essa pergunta é muito boa, viu, cara? Até que ponto a imagem é mais importante do que a própria pessoa, né? Eu acho, e a gente tá falando aqui em termos estritamente profissionais, né? Ninguém tá falando aqui de ir pra balada pra paquerar. Não. Certo? Porque pra balada pra paquerar, a primeira coisa que você vai ver é a imagem. Os 500. É outra história. Mas quando você entra no consultório, eu também tenho tatuagem. Certo? Também tem. E aí? Eu tenho um amigo que chegou pra mim uma vez e disse o seguinte, eu não gosto de tatuagem. Ele chegou pra mim e falou. E eu disse, tá. E o Kiko? Mas entenda, ele completou, eu não gosto de tatuagem em mim. Por isso eu não tenho. Se você tem tatuagem, o problema é seu. Claro. Não é por isso que eu vou gostar ou não gostar de você. Tá entendendo? Então, exatamente. A imagem conta muito. Infelizmente, quem falou isso foi a oh meu Deus, Toia RJ. Oh meu Deus. É difícil entender o nome às vezes. Né? Então, realmente, a imagem, infelizmente, ela conta muito. Né? Nos dias de hoje, a imagem ela conta bastante. Mas, ao mesmo tempo, nós que procuramos ser pessoas que estamos evoluindo, né? Procuramos ser pessoas que estamos estudando, procuramos ser pessoas que estamos querendo obter mais, né? A gente também tem que ultrapassar um pouco essa questão. Né? Ultrapassar um pouco essa questão da imagem para poder ver a pessoa, né, como ela realmente é. A gente não tem como ter uma ideia. Né? É uma discussão, eu acho que é uma discussão válida. Tá? Sim. Mas, independente de qualquer coisa, eu continuo achando que comer salgadinho na aula de nutrição não é... Não, isso aí é uma piada. Né? E o exercício? Vamos mudar de tema aqui. Eu acho que a gente já tinha... Sim. Vamos falar um pouquinho, então, sobre essa história desse exercício em cápsulas. Que porra é essa, Felipe? Explica aí pra mim. Altran, eu não sei não. Tá, uma pergunta complicada essa aí. O pessoal tá vendendo aí exercício em cápsula, né? Tem os pesquisadores. Então, isolando substâncias que aumentam, que aumentam durante o exercício físico. BNDF, que é o Brain Neurotrophic Derived Factor, que é um fator derivado do cérebro, neurotrófico derivado do cérebro. Então, interleucina 6,
e várias outras substâncias que são liberadas durante o exercício, os caras estão colocar isso no para a pessoa... Porra, John, é sacanagem, né? O John escreveu aqui, depois dessa, vão inventar a pílula de nanicolina do Chapolin. Eles estão querendo colocar essas substâncias numa cápsula, numa pílula, que a pessoa pudesse tomar e virasse o exercício. Né? Então, pessoal, é assim. Mais uma vez, a gente falou sobre isso há duas segundas-feiras atrás, que é o comportamento de pílula mágica do ser humano. Isso. O que eu acho mais impressionante, cara, é que a ciência estimula esse comportamento de pílula mágica. Né? É impressionante isso. Pô. Grana. Grana, certeza. No final das contas, o que a gente pode chegar de conclusão é que essa galera está procurando grana. Não tem outra explicação plausível para esse tipo de situação. É grana mesmo que estão procurando. Né? O ser humano, ele tem essa característica arrogante, né? De achar que consegue ser mais incrível do que a natureza. De achar que consegue fabricar algo que seja mais estratosférico do que a própria natureza. E a gente já sabe onde é que isso vai dar, né? No final das contas, não funciona para ninguém. Né? No final das contas, porque, assim, a própria matéria do Globo, ela fala isso. Né? A própria matéria fala... o exercício nunca vai ser substituído por uma pílula. Né? Ele até sugere no final que talvez o interessante fosse exercício mais a pílula. Ou seja, tem que ter ela. Entendeu? É tipo aquele remédio para matar a sede. Conhece? Você toma com um copo cheio d'água. É um remédio para matar a sede. Você toma um remédio com um copo cheio d'água, aí você fica com a sede e morre na hora. Quer dizer, não é um remédio em si, entendeu? É assim, porque o problema é que as pessoas ignoram o processo, tá entendendo, Felipe? E o processo é que é importante. Por mais que você queira incluir na fisiologia da pessoa as substâncias que fazem a pessoa melhorar, que fazem a pessoa... que são produzidas durante o exercício, por mais que você queira fazer isso, você não vai conseguir colocar na pessoa disciplina. A disciplina de acordar cedo todos os dias e ir treinar. Você não vai conseguir colocar isso. Tá entendendo? Porque é um processo. Faz parte da mudança de personalidade, da mudança de mentalidade, melhor dizendo, personalidade não, da mudança de mentalidade, para que a pessoa possa mudar o estilo de vida. Né? Não tem... Altran, você acabou de dar uma ideia aí, Altran. Daqui a pouco vai aparecer uma pílula que faz você ter disciplina. Ali a gente devia até patentear esse negócio aí, entendeu? Eu só acho difícil que eles consigam criar isso, né, cara? Porque nós seres humanos temos outra característica interessante. A gente tem a característica de querer reduzir tudo, né? Uma mentalidade reducionista muito grande. Né? Então a gente reduz tudo para as suas partículas menores e tenta entender isso separado. Só que não existe separação. Isso. Meu corpo não consegue ir treinar e produzir só uma substância, ou duas, ou três. É um integral de substâncias que é produzida em determinados locais, em quantidades específicas, que vai fazer diferença. Tá entendendo? Não é o Sandro colocou aqui, a cápsula para aprender a nadar. Essa história de cápsula, isso é a mesma coisa daquele filme do Matrix, né? Que você pluga a pessoa e coloca na cabeça Kung Fu. E ela aprende Kung Fu. Você pode saber Kung Fu na cabeça. Mas se você não tiver treinado os movimentos, você não sabe Kung Fu. Então aquilo ali do ponto de vista físico não existe. Tá entendendo? Você nunca vai conseguir aprender memória muscular para fazer. Lendo o manual de instrução. Você não aprende a dirigir lendo o manual de instrução de como é que dirige. Primeiro aperte a embreagem, depois engate a primeira, depois vá soltando a embreagem devagarinho.
Você pode ler o manual 15 vezes, decorar o manual por completo. A primeira vez que você entrar no carro, que você ligar, você vai estancar o carro, não tenha dúvida. Você vai estancar o carro. Não tem jeito. Por quê? Porque é uma habilidade que precisa ser treinada. Precisa ter conexões neurais, precisa ter memória muscular, que não está falando. Então, gente, cápsula de exercício é igual a cápsula para beber água. Ela só vai funcionar com exercício. Do mesmo jeito que a cápsula para matar a sede só funciona se você beber água. Certo? Então, assim, nós que temos esse conhecimento, vocês que acompanham a gente, vocês não podem cair mais nesse tipo de pegadinha, não. Isso é mídia, caça-clique. Só Exato. você clicou e que você vai estar assistindo os anúncios que estão lá. Certo? Algum comentário, Felipe? Não, é isso. Sempre é impressionante como a gente sempre cai nisso, né, Tran? Quando tem uma coisa muito mirabolante assim. Caça-clique, caça-clique. Uma reportagem dessa aí, os caras sabem que não vai pra frente, entendeu? Aí fica nesse negócio caçando clique. E isso rende grana e muita grana. Né? Infelizmente, a gente tem aí um mundo que gira em torno disso, né? Tem como a gente lidar com essa situação. Infelizmente. Meu querido amigo, você tem um paciente agora, né? Tenho, daqui a pouco, 8h30. Beleza. Então vamos encerrar por aqui, para você também não ficar muito em cima, preparar aí seu cenário, trocar de cadeira para não ficar instalando. Trocar de cadeira para não ficar instalando e não vou falar de pílula de emagrecimento com ele, prometo. Nem pílula de exercício. Com toda certeza, meu amigo. Acho que conseguimos cumprir e abordar bem, né? Sim, conseguimos. Então, ficou tranquilo. A gente conversa sobre filosofia, não, porque o pessoal não entrou hoje direito na live. Foi. Né? Na próxima vamos falar sobre vitamina D e magnésio, quero ver. Eu quero ver. Porque quando a gente fala um pouquinho de filosofia e quer puxar um pouquinho, mas a participação foi boa da galera, né? Foi top, foi muito boa. Bem legal. Obrigado, pessoal. Foi muito boa. Tá? Segunda-feira que vem estaremos aqui com mais um Nutrição em Dose Dupla. Vamos Combinado. falar sobre não filosofia, né? Que é para o pessoal não se assustar. Valeu, meu amigo. Valeu, Tran. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, valeu.